Boa noite. Boa noite. E aí, Phil? E aí? Certo? Tudo certo. Hoje nós vamos degustar Hop Lover. É uma Imperial IPA, como se diz aqui no Brasil, ou IPA, da Dogma, cervejaria de São Paulo. Uma das líderes do movimento de revolução das IPAs brasileiras no último ano, né? Você não pegou muito isso, mas eles meio que estão mudando o mercado com essa cerveja, com as outras latas mais no estilo do New England IPA, que basicamente eles inverteram a lógica e estão tuchando lúpulo pra caramba na cerveja, mesmo que ela custe caro e, sabe, e a galera tá comprando mesmo ela sendo cara. Porque, assim, galera, eu até me incluo nisso, assim, eu prefiro até pagar mais caro um pouco, com a certeza de que a cerveja vai estar boa, do que pagar um valor intermediário e, tipo, não saber se vai estar zoado, ou vai estar oxidado, ou se vai ter perdido o lúpulo. Entendi. Então eles não estão pasteurizando, estão fazendo várias coisas legais. Mas essa é uma cerveja que é anterior a todo esse movimento que aconteceu das latas aí. E é a Imperial IPA de linha deles, eles têm a IPA que é touro sentado, e essa que é a Imperial IPA, que é a Hop Lover. Então ela tem 90 IBUs de amargor. Sim. E tem lúpulos Citra, Simcoe e Amarillo. Então, lúpulos bem americanos, cítricos e frutados, né? Isso. E com cevada, trigo e centeio. É importante falar isso. O teor alcoólico dela, né? 8,5%. Tá aqui, ó. Então, beleza, vamos abrir ela, ver o aroma inicial, depois a gente fala dos outros atributos. Dogma Hop Lover. As cervejas foram compradas aqui no Brasil e compradas juntas, enviadas para o Phil aí nos Estados Unidos. Ficou bem guardado, elas estão num lote relativamente recente, lote 6, validade de setembro de 2017. Aroma. Um aroma Meio pungente, né? mais puxado pro pine, pra coisa Resinoso, mais assim, né? tipo maconha, assim, também. Tem bastante aroma de maconha. Uma coisa mais de patchouli, né? Que a galera fala. E também tem fruta, assim, mas nada absurdamente cítrico, mas tem coisa que lembra de um maracujá também. Acho que é mais resinoso, pine pungent. Um pouco de cat pee também, né? Isso. Aroma pungente, né? De lúpulo. Uma coisa que é mais puxada para aquela família de lúpulos que é do Amarillo mesmo. Simcoe também. Então, casando pouco de essas duas coisas. Nota de maracujá agora pegando também, frutas amarelas. Bastante dulçor de malte também no aroma. Dá pra notar que vai ser uma cerveja com corpo alto. Tem uma coisa quase mastigável, né? Sim. A aparência dela é alaranjada, né? Cobreada. Seria talvez um pouquinho mais clara se não fosse turva, né? Se bem que a minha tá bem clara, viu? Não sei se seu copo que tá... Olha aqui a minha. Talvez por o a minha copo ter sido meu. armazenada horizontalmente. Tinha caído um pouco de sedimentos. Mas de qualquer jeito vale... Bem legal e tá bem mais pro dourado do que pro alaranjado. Vale lembrar que existe sedimento na garrafa, né? É só uma coisa que é importante transmitir, que não foi filtrada, ou se foi filtrada, eles fizeram isso deliberadamente. Mas com certeza a sua
a sua experiência sensorial vai ser diferente da minha só por esse fato. Sim. Mas tipo, vamos tentar manter pelo menos os pontos principais da cerveja que não vão ser tão alterados, né? Uhum. A espuma dela é um branco tendendo ao bege já, né? Não totalmente branco. E vamos beber? Vamos. E aí, o que você achou? Tem bastante dulçor na cerveja. Uhum. De malte, assim, inicialmente. Pois ela transiciona para essa pegada mais pungente, às vezes cítrica. Finaliza com um amargor moderado que persiste um pouquinho, assim, acho que deveria ser um pouquinho menos persistente Uhum. no aftertaste para ela ficar mais legal, assim, mas... A minha experiência é bem parecida com a sua. O que eu gosto dessa cerveja é que o dulçor continua no gole inteiro e ele, ao contrário de algumas cervejas, eu acho que ele ajuda um pouco. Não tá uma coisa que você acha que a cerveja mal atenuada, não tá legal. Não, o dulçor talvez venha de um pouquinho de corpo elevado, mas ele tem um casamento de notas frutadas que dá essa ideia de dulçor com corpo, transicionando pro amargor, que para mim é muito bem feito. Eu gostei bastante de uma cerveja que não tem assim picos muito de cotovelo, assim, sabe? Uma coisa bem arredondada, assim. É uma coisa que flui dentro da boca, assim, né? Não é um negócio que faz você fazer aquela careta que você tá tomando. É um negócio que, tipo, tem todas essas etapas que a gente descreveu, mas elas não têm tipo, pontos definidos. É um contínuo, né? Uhum. É um contínuo. Então, tipo, começa mais doce, mas, tipo, quando ela transiciona pro frutado, não é uma transição abrupta, é um negócio contínuo. Que muita gente começa a fazer correções nas cervejas deles a partir de críticas em relação a uma coisa só. Então, nessa cerveja aqui, ou digamos em uma outra cerveja hipotética, você fala que falta aroma de lúpulo, aí a pessoa vai lá e coloca muito, muito, muito lúpulo, e aí vem um amargor junto, fica muito seca e fica muito, muito forte, muito, muito fora de balanço. Então essa cerveja aqui eu achei muito balanceada, uma coisa bem, bem boa. Comparando com qualquer cerveja do mesmo estilo aqui feito nos Estados Unidos, eu acho que está muito, muito, muito bem feito, muito perto, não perde para nenhuma cerveja americana, não. Legal de falar também que componente de caramelo zero, né? Essa é uma das coisas que a Dogma meio que começou a bater o martelo. A gente vem falando isso faz tempo, até no nosso episódio do Degustu, bem antes deles fazerem isso, assim, que, tipo, esse negócio de IPA marronzinha, com nota de caramelo e carafa e, sabe, tipo, foi uma invenção meio que da Colorado Índica e todo mundo achou que deveria ser assim. Começaram a fazer assim, achando que a IPA era assim, e eles meio que quebraram esse paradigma de deixar uma Double IPA dessa cor, entendeu? Amarelo. Foge um... eu acho que isso tem muito a ver com o cervejeiro caseiro aprendendo a fazer cerveja e como as nossas cervejarias, aqui nos Estados Unidos também, foi feita por cervejeiros caseiros e isso acabou passando para cervejarias comerciais, mas o cervejeiro caseiro, quando vê a infinidade de maltes especiais que existe, queria usar todos esses maltes. Então faz uma cerveja com uma base de pilsen, um toque de trigo, para dar uma encorpada maior e só eles achavam que isso era pouco, precisava dar uma avermelhada. Quando você vê aquela cor super bonita vermelha que vem de um malte caramelo, eles colocavam. Então aí acabou ficando uma regra para todo mundo e que não dava certo, e que a gente sempre bateu o martelo, mas é legal de saber que existem pessoas saindo disso, porque embora isso funcione para muitos estilos, nesse estilo específico só atrapalha demais.
Então aqui o lúpulo brilha muito melhor. E o próprio trigo e o centeio, eles têm essa... Eles conseguem ressaltar um pouquinho o lúpulo também por deixar as coisas em solução, por ter uma complexidade de corpo, assim, ter um pouquinho mais de dulçor e ser um pouquinho mais... Uma cerveja um pouquinho mais de proteína, assim, com coisa mais pesada. É interessante. Mas você não precisa de uma pessoa muito super especializada em fazer uma receita. É só você seguir certas regras, certos guias, e aí você vai chegar numa coisa assim. Essa cerveja dá para você fazer uma coisa diferente, uma coisa sua, que vai ter um padrão parecido. Tipo, não precisa querer inventar, né? Tipo, usa uma base de malte mais neutra mesmo para dar aquele segundo plano maltado para fazer o lúpulo, para equilibrar mesmo o lúpulo. Isso falando de Double IPA, né? Que é o caso aqui. Mas não, sem ficar inventando, né? De complexidade de malte, outras coisas assim. E a lupulagem, né? E outra coisa é amargor, né? Eu acho que o amargor tá bem inserido, assim, porque outra coisa que tá mudando além da saída do caramelo no Grain Bill é a saída do amargor intenso, né? Que as IPAs antigas do Brasil tinham. Né? Arte, aquele negócio que agride a garganta, que desce raspando, entendeu? Sim. Isso também foi quebrado, sabe? Não é porque a IPA tem que ser amarga, ela tem que ser lupulada, não amarga. Então, cada vez mais você vê adições de lúpulo mais final mesmo, né? Em Whirlpool, em final de fervura, em dry hop, né? Cada vez menos adições iniciais, né? Uhum. Não sei se isso é uma tendência mundial. Eu acredito que seja, assim, ainda mais nesse caso aqui, assim. São esses lúpulos aqui, eles foram feitos para ser adicionado no final, e a carga de lúpulo que você vai usar vai te dar essa ideia. O amargor, que aqui está falando que é 90 IBUs, se você pensar nisso, 90 IBUs é uma coisa absurdamente alta, é super alto. Se eu pudesse chutar um valor para isso daqui, inclusive eu até poderia tentar guardar um pouquinho e analisar isso no laboratório para saber se tem mesmo, mas eu não diria que passa de 70, porque é fácil falar que tem 90 IBUs porque você está usando o seu software, mas todo cervejeiro caseiro também, ou profissional, sabe que mudando alguns parâmetros do software, o valor de IBUs vai mudar drasticamente, de 80 para 60, depende de quais parâmetros você está usando. E a percepção do IBU também muda com um corpo elevado, com um dulçor final, com outros fatores também. Uma última coisa que eu queria falar, acho que você já meio que tocou no corpo e o negócio do centeio, acho que é um corpo alto mesmo, médio alto, com IPA. Aqui eles falam no rótulo que tem uma carga de 14,5 gramas por litro de lúpulo, né? O que você acha dessa taxa? Vocês têm uma experiência parecida com isso aí? Ou... Temo. Dá pra falar. Aqui a galera usa a unidade de pounds per barrel, que se a gente fosse traduzir 14,5 gramas por litro, você multiplica por 117 e divide por 450, que seria 454, mas 450 dá por volta de 3,7, 3,8 pounds per barrel. E aí existe uma certa, sei lá, uma régua, um rankingzinho de quanto que é bastante, quanto que é pouco. E a gente pode falar da Dogfish, por exemplo, que também vale a pena ressaltar os 14,5 gramas por litro provavelmente a lupulagem total, juntando aroma, Sim, juntando amargor, juntando
na fervura e juntando em dry hopping, né? Seria interessante, seria legal, talvez esse número seja interessante, mas seria legal também saber quanto desse número que foi pro dry hopping, quanto foi pra fervura, mas uma cerveja com 2 pounds per barrel, que seria mais ou menos a metade disso, já é uma cerveja super, super lupulada, mesmo para termos americanos. Em cervejaria comercial, isso é bastante. A nossa 60 Minute IPA recebe 1 de dry hopping. E aí, se você for juntar o que foi feito na fervura, não deve passar de 2. Ou seja, Metade dessa. a 60 Minute IPA está muito abaixo da lupulagem que tem aqui. Tudo bem, não é uma double IPA, né? A 90 Minutes seria mais parecida com essa em termos de estrutura, né? A 90 que tá em 90 IBUs, ela já recebe uma carga maior, mas também não passa de 2 pounds per barrel de dry hopping. Ou seja, com as adições de fervura, não passa de 3, que estaria abaixo disso. Então você consegue ter uma ideia de 3,77. Isso aí é uma coisa bem, bem absurda, assim. Então, se o preço é alto, ele é bem justificado por isso, ainda mais sendo o Brasil. Mas existe uma curva, né? Tem uma hora que você começa a ter menos retorno de sabor e de aroma pelo tanto de lúpulo que você coloca. Então, sim. É interessante a cervejaria colocar mais lúpulo para ter o consumidor gostando. Sim, mas também é interessante a cervejaria tentar saber se, por exemplo, em vez de 3.7, em vez de 3.7, 3.8, vamos fazer um experimento, vamos colocar 3 e ver se o aroma é 97% disso, porque esses 3% provavelmente ficariam uma coisa que um cliente gostaria de pagar 20 ou 15% a menos em 3% a menos de aroma. Então você tem que tentar pensar nisso também. Claro, sim. Para uma cerveja super premium assim, dá para fazer essa experiência, todo esse desenvolvimento. Então é isso. Essa é uma das boas Imperial IPAs do Brasil, então. Se tomada fresca, né, obviamente. Então tem sempre que vocês forem comprar essa cerveja, peguem a da geladeira da loja. E, se possível, perguntem quando ela chegou. Eu, pelo menos, sempre faço isso. Chegou quando essa garrafinha? Essa semana passada? Essa aqui eu tive a sorte de pegar com o caminhão chegando lá na loja. Então, peguei, cadeia refrigerada no mestre cervejeiro. Tava chegando o caminhão e é melhor impossível, né? Daí eu já te mandei no dia seguinte. A outra coisa que a gente podia falar é sobre data de validade versus data de produção. Data de validade, por lei no Brasil, tem que existir no rótulo, né? Sim. Mas data de fabricação é muito, nesse caso de lúpulo, é muito melhor pro consumidor. Consumidor como você ou qualquer beer geek que vai saber quanto mais perto da data de produção, melhor. As nossas cervejas aqui agora, que antes tinha um código todo esdrúxulo, baseado no calendário de 365 dias, ou seja, o dia 20 de fevereiro era o dia 51, aí tinha todo um código. Agora todas as nossas garrafas têm produzido no dia tal, hora tal. Então é muito melhor para o consumidor. É uma mudança que a gente fez por causa justamente disso. O consumidor pede, a gente faz. Então, nessa cerveja aqui, eu também acho que seria interessante isso, porque lote e as datas de validade aqui que pode ser de 6 meses, 9 meses ou 12 meses, a gente não sabe, ela vai variar muito, né? Fica aí, então, a nossa sugestão para Dogma. Em vez de pôr a validade, ponha também a data de fabricação. Né? Uhum. Os beer geeks e os bons apreciadores de lúpulo e IPAs agradecem.
Mas é isso. Num episódio futuro a gente vai tomar uma das latas da Dogma que eu te mandei também. Aí depois a gente fala mais sobre lúpulo. Beleza. Então tá. Um brinde aí a Hop Lover da Dogma. Até o próximo episódio. Tchau. You want me to love her, man, and you want me to be a I only want you.